Não, ainda para o público, não. Fala, Malu, já estamos ao vivo aqui pelo pessoal da internet, já está ao vivo. Gente, estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio Canto FM de Taquarussu 87,9. Com um certo atraso aqui, peço a compreensão de vocês para as nossas conversas sobre indigenismo. Nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, onde estaremos entrevistando pessoas ligadas ao movimento indigenista, ao indigenismo. Nós publicamos aí, quem abrir a página, ou já abriram, os nossos internautas, vão ver um pequeno resumo sobre o indigenismo, o que é o indigenismo, o que significa o indigenismo. E aí vocês poderão, então, acompanhar melhor as nossas lives, entendendo o assunto que nós estamos conversando. Fernando, aí vou abrir para a rádio agora. Não, tranquilo, aí tá na internet. O nosso programa ele vai pelo Facebook, pela nossa página Manifestos Indigenistas, e além disso, é transmitido pela Rádio Canto FM 87,9, que pode ser acessada também pela net, acessando o aplicativo Rádiosnet, você acessa a Rádio Canto FM 87,9. E ao mesmo tempo a Rádio Canto publica também na sua página na internet esse programa. Assim estamos tentando conjugar essas duas mídias de rádio e de internet. Hoje nós teremos aqui, com muito prazer, a presença de Malu Brant, Maria Lúcia Brant de Carvalho, uma indigenista já com mais de 35, 36 anos de trabalho. Ela vai resumir a vida indigenista dela agora, brevemente, e nós iremos conversar com ela, então, durante esse programa, sobre o trabalho dela, sobre a vida de indigenista dela, como ela iniciou, o que ela está vendo do cenário, enfim. Quem quiser participar, né, é só publicar aí nos comentários alguma pergunta. E desde já eu vou pedindo aos nossos amigos para curtir a página, né? Vai lá no sininho, dá as notificações, porque isso ajuda a nossa divulgação e a nossa amplitude da nossa causa. Você fazendo isso está apoiando também a causa indígena e indigenista, tá ok? Então, vamos lá, Malu. Malu já postos aí. Como vai, Malu? Tudo bem? Como é que está você? Me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tá, estou ouvindo. Está ouvindo bem. Pois é, Malu. Gostaria que, inicialmente, você contasse um pouco da sua vida, se apresentasse melhor, contar um pouco dos seus trabalhos, como é que surgiu essa ideia sua de ingressar no indigenismo, quais são os seus cursos, enfim. Se apresente melhor aí para nós e para todos os que estão nos acompanhando. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu sou Malu Brant, eu sou antropóloga, geógrafa e indigenista. Ingressei na FUNAI em 1985 e me aposentei em 2016. Portanto, foram 31 anos de trabalho ininterrupto com as populações indígenas. Trabalhei com a população Craô, onde nós nos conhecemos, não é, Fernando? Em 1985. Trabalhei com os Macuxi em Roraima. Trabalhei, e a maior parte da minha vida eu trabalhei com os Guarani, né, do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Eu gostaria de prestar uma homenagem aqui. Nós perdemos ontem o Domingos Benite, cacique da aldeia Sapucai, do Bracuí, lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro.
estou muito tocada com a morte dele, porque era uma grande pessoa, um grande cacique. Nós havíamos perdido o seu João da Silva, que era um cacique que já estava há mais de 30 anos lá, e o Domingos, nos últimos 2 anos, era o cacique da Sapucai, uma grande pessoa, e nós perdemos ele para o Covid, né? Eu gostaria de prestar uma homenagem nessa live ao Domingos, né? Bom, essa vida de indigenista é uma surpresa a cada dia, né? Foram muitos trabalhos. Eu gostaria de contar um pouquinho de cada um, assim, para as pessoas que não têm experiência nessa área entender o que é o nosso trabalho, né? Em 1985, eu já era formada antropóloga e entrei na FUNAI, havia vaga só para professores, então eu entrei como professora e fui dar aula para outros. As crianças mal falavam a língua portuguesa e era um desafio, né? Os Craô, a coisa mais linda que eu me lembro dos Craô é as reuniões diárias, né? As assembleias, os Craô fazem assembleia 2 vezes por dia, a coisa mais linda do mundo. Eles acordam, os homens acordam, vão tomar banho, voltam para o campo, para o pátio central da aldeia e contam os sonhos. Imagine, contam os sonhos. Depois que eles contam os sonhos, eles resolvem que eles vão fazer o dia, em comum acordo. De tardezinha, a mesma coisa, né? O cantador chama de novo todos os homens do campo e fazem outra assembleia para discutir como foi o dia. E aí vão chegando as mulheres, as crianças, e aí vira festa, né, Fernando? A festa é quase diária no Craô. Um povo muito alegre, muito bacana de ver, né? Com certeza. Depois dos Craô, eu estive há pouco tempo em Boa Vista, tive a oportunidade de ter contato com os caciques Macuxi. Nós fizemos alguns levantamentos sobre a situação de vida lá dos Macuxi, né? Era uma época em que eram as primeiras invasões nos Yanomami, dos garimpeiros, era uma época muito tensa em Boa Vista, né? Lá, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 1 ano lá em Roraima. Depois eu fui trabalhar no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E no Museu do Índio foi o primeiro contato que eu tive com a questão dos Guarani do Ocuí, lá do oeste do Paraná, um grupo que eu passei a trabalhar no ano 2000 e até hoje continuo, né? Mas foram os primeiros contatos sobre a questão dos Guarani do Ocuí e a Itaipu, e os impactos que a Itaipu fez sobre eles, né? Lá no Museu do Índio nós recebemos também o Craô, você lembra disso, Fernando? Os Craô foram reclamar a machadinha que o Museu do Ipiranga havia... Estava lá no Museu Paulista, sim. Estava no Museu Paulista. E aí foi uma delegação de Craô lá para o Museu do Índio, nós recebemos eles tanto no museu quanto na minha casa, uma delegação de umas 8 pessoas. E eles primeiro reclamaram que o Estênio Garcia estava fazendo um papel de Craô com a machadinha de forma equivocada, né? E não era isso que era o Craô. E aí, de lá, eles seguiram para São Paulo e ficaram aqui na USP durante 3 meses, esperando
o museu devolveu o Coiré, a machadinha dele, né? Sim, eu lembro perfeitamente dessa história, Malu. Inclusive fazendo um merchandising aqui, essa história está contada num dos meus livros, né? De longe de toda a Serra Azul. A gente registra essa história. Eu estou aqui só para te dar um fôlego aí, ó, recebendo aqui de Acatá, Caion, salve Malu, Roseni, querida indigenista, guerreira, amiga Malu, a Rebeca, Herce Monteiro, pessoal aqui nos prestigiando e mandando bons fluidos para você aí. Legal. Mas prossiga. Parou aí na Machadinha, na recuperação da Machadinha dos Cross. Lá no Museu do Índio do Rio de Janeiro, uma coisa muito interessante que eu fiz foi o levantamento de todos os filmes que apareciam indivíduos ou populações indígenas, todos os filmes brasileiros que tinham uma inserção sobre a questão indígena. Nós fizemos a resenha e houve o Festival de Cinema Indígena em 1987, né? E foi muito legal. Eu também trabalhei lá com o La Mônica, Fernando. O La Mônica foi o fotógrafo da expedição do Rondon. Ele tinha as chapas de vidro das fotos tiradas. Na época, eram chapas de vidro. Ele tinha essas chapas de vidro dos trabalhos das fotos das expedições do Marechal Rondon, né? Deve estar até hoje isso no Museu do Índio. Era interessante acessar isso, né? Com certeza. História pura. Aí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar na Casa de Saúde Indígena de São Paulo, onde recebia população indígena com problemas de saúde a nível terciário, né? Com necessidades muito específicas de internação hospitalar, né? E começamos a trabalhar junto com a FUNASA. E com a FUNASA, nós implantamos aqui na região o Distrito Sanitário Especial Indígena, né? Fizemos também um filme sobre uma oficina que nós demos com os Guarani durante uma semana sobre a questão da saúde indígena, né? Aí eu passei a estudar a questão da saúde e acabei desenvolvendo um banco de dados voltado à saúde indígena. E esse banco de dados eu repassei para o Ministério da Saúde à época, e que virou o primeiro SIS, Sistema Nacional de Saúde Indígena, né? Todos esses dados foram repassados para contribuir para o SIS. Eu acabei também, por eu ter me aprofundado na questão de saúde indígena, eu acabei fazendo meu mestrado sobre isso. Então, o mestrado ele conta a seguinte história: é voltado muito para profissionais de saúde. Oi, deu uma travada na sua voz aí. Como a parte... Oi? Sim, melhorou aí, deu uma travada na sua voz, mas... O meu trabalho de mestrado chama-se Saúde de Populações Indígenas, Tendências após os Impactos do Contato. Foi pela PUC de São Paulo e o Rinaldo Arruda foi meu orientador. Nesse trabalho, que foi muito interessante e acho que serve muito para os profissionais de saúde, eu descrevia como é que as populações indígenas se organizavam para a manutenção da saúde e de como, a partir do contato, essa organização vai se transformando, né,
muito em função da sedentarização, né, da obrigatória sedentarização, da demarcação das terras fixas e tudo mais, de como essa organização ela vai se transformando, né, até o quadro de saúde que se apresenta na atualidade da época, né? Isso foi em 1997. E é um trabalho muito interessante, lida com desde os primeiros contatos, né? A mortandade que acontece a partir da falta de imunidade que os povos indígenas têm com as doenças dos não índios, e de como tudo isso vai se transformando até apresentar o quadro de saúde da atualidade. Né? Trabalhei muito também com os Guarani de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Aqui no Jaraguá, em Parelheiros, no litoral de São Paulo. Ajudamos a ampliar a terra indígena Ribeirão Silveira, no litoral norte de São Paulo. Ela era uma terra que tinha 800 hectares, foi para 9.000. Né? Trabalhamos também com o pessoal lá de Angra dos Reis, da Terra do Domingo, no PGTA, no Projeto de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, junto com o Dafran Macari. E também, como antropóloga da FUNAI, a gente é sujeita a todas as demandas, né? Então, a gente trabalhava tanto com os agrupamentos, com a questão coletiva, quanto com as questões individuais também. Está me ouvindo, Fernando? Estou ouvindo, está ótimo, pode prosseguir. A gente trabalhava também muito com as questões individuais, né? Que juízes demandavam à FUNAI respostas, laudos antropológicos a respeito de questões de indivíduos, né? E as questões que apareciam eram muito interessantes e às vezes muito graves, né? Como casos de crianças que eram retiradas das famílias indígenas para viver com pastores evangélicos, né? Esse caso foi um caso muito grave, não foi o único. Foram vários casos que aconteceram e acontecem ainda no Brasil. E eu espero que as autoridades deem conta desse crime, que é retirar uma criança indígena do seio da sua família e do seu grupo étnico, né? Isso é horrível, né? É horrível, é horrível. Para qualquer família, né? E aí, fizemos vários trabalhos. Eu fui perita judicial também, na questão do aldeamento de Barueri para a Justiça Federal, em que descobrimos terras indígenas, 1830, por aí, foram simplesmente usurpadas, né, por famílias patricentonas de São Paulo, né? E fizemos todo esse caminho, assim, descobrimos todo esse caminho, foi muito interessante esse trabalho também. Mas o trabalho que acho que mais me marcou foi com os Guarani do Ocuí, né, os Guarani do Oeste do Paraná. No ano 2000, a FUNAI, a Justiça Federal de Foz do Iguaçu, solicitou à FUNAI um laudo antropológico perguntando quanto de terra esses índios precisam, os Guarani do Ocuí. E eu fui destacada para fazer esse trabalho, e quando cheguei lá, era uma terra tão pequena, tão espremida entre os colonos que plantavam soja
e a represa de Itaipu, uma língua de terra de 140 metros de largura, é a terra dos Guarani do Sul, né? Eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu falei, não, isso aqui precisa muito mais de mim do que apenas responder quanto de terra esse livro precisa. E aí eu desenvolvi vários laudos, assim, do ano de 2000 a 2007, eu fiz um laudo por ano, em que eu contava o primeiro laudo das condições de vida hoje dos Guarani, né? Os Guarani estavam sujeitos a uma puxadinha dele. Opa! Tá. Oi? Desculpe aí, foi uma interferência que eu ligando o celular aqui. Mas de boa, prossiga, Malu. Bom, aí os Guarani lá estavam sujeitos a vários problemas, né? Muito pouca terra, apenas oficialmente 231 hectares, com 800 pessoas, numa terra muito pequena, espremidos entre a represa de Itaipu e os colonos plantadores de soja, e que aspergiam agrotóxicos praticamente em cima dos Guarani, plantios dos Guarani, das terras, das pessoas, das crianças, dos animais, enfim, com falta de água potável, com doenças que tudo indicavam que era contaminação de agrotóxicos. E aí eu comecei a dedicar um trabalho muito maior que me pediram, e descrevi primeiramente a questão das condições de vida hoje, entreguei esse relatório como parte 3 para a Justiça Federal e para o Ministério Público Federal de Foz do Iguaçu e para a presidência da FUNAI. E aí eu comecei a notar que havia vários rumores que falavam que esses índios não são daqui, esses índios são do Paraguai. Os Guarani do Oeste do Paraná estão na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. E aí eu falei, como assim, né? Porque essa terra toda aqui, todo o oeste do Paraná sempre foi Guarani, né? E aí, para provar que essa terra é Guarani, nós fizemos um levantamento arqueológico e histórico da presença Guarani na região. Eu, no segundo ano de trabalho, eu me dediquei a isso, a fazer o levantamento arqueológico, não eu, claro, eu consultei arqueólogos. E vimos que os Guarani já estavam ali desde 80 depois de Cristo, né? Fizemos todo o levantamento histórico, todo levantamento de viajantes, de etnógrafos, de historiadores, de geógrafos, e fomos trazendo de 1500 para cá, provando que a presença guarani é permanente naquela região, sempre foi, né? Aí começamos a achar também documentos a respeito de como os Guarani foram parar nessas terras, né? E esses documentos eram simplesmente irreais, né? Então, eu ouvi, primeiro, nós ouvimos todos os idosos. Você está me ouvindo bem? Estão ouvindo, está ótimo, Malu. Está ótimo o seu relato. Que aqui está dando interferência. Aí, bom, primeiro nós ouvimos, a primeira questão colocada, eu quis ouvir todos os idosos, todos os velhos, e aí pedi para que os Guarani, a reunião com os idosos, e eles se reuniram numa tarde comigo, em torno de 15 idosos, de homens e mulheres, e eles começaram a me contar o que aconteceu na região, né? O que desde 1940 eles começaram a ser atacados. E levantamos toda a situação naquele dia. Aí um deles, o seu Honório, falou assim para mim: amanhã aqui de novo? Eu falei, tá bom, amanhã aqui de novo. Esse amanhã aqui de novo durou uns 8 dias.
Todos os dias nós nos reuníamos, eles contavam, eu registrava, de posse dessa documentação, do relato dos Guarani, do estudo da área histórica e geograficamente, os levantamentos etnográficos que houveram na região, de posse desse material, eu reuni toda a documentação escrita e oficial a respeito dos Guarani do oeste do Paraná, principalmente do Ocuí, e em que havia documentação da FUNAI, do INCRA, da Itaipu e do antigo IBDF, Instituto Brasileiro IBDF. Desenvolvimento Florestal. De desenvolvimento florestal. Isso. É. Depois o IBAMA sucedeu. Virou IBAMA depois. E eu reuni toda a documentação, 30 anos de documentação muitas vezes meio apagada, em que eu tinha que pôr a lente para identificar as datas, né? E reuni toda essa documentação por ordem cronológica, né? E fui analisando uma por uma o que ela dizia. E em todas elas, sem exceção, foram documentos fraudados, foram documentos ilegais, foram documentos que transformavam a realidade Guarani uma realidade completamente irreal. Ao invés de falar que o projeto de colonização, por exemplo, né? Os Guarani estão na área do projeto de colonização do Ocuí, do rio Ocuí. Os Guarani estão na área de Itaipu. Não, é ao contrário. A Itaipu está na área dos Guarani. O projeto de colonização está na área dos Guarani, né? E assim foi feito. E eu tive que estudar muito direito indígena para saber, em cada época, cada lei que era adequada àquele fato histórico, né? Então, nós estudamos 30 anos de procedimentos a partir do relato dos Guarani, a partir do estudo da história e da geografia da região, a partir do relato dos documentos, junto ao direito indígena. E foram 30 anos de ilegalidade, foram 30 anos de mentiras para usurparem, né, esbulharem os Guarani. Então, nessa época, nós tivemos a oportunidade também de levantar as aldeias que os Guarani perderam na região, né? Com 2 informantes só, nós levantamos 32 aldeias, né, num primeiro momento. Mais tarde, o CTI, na região de Guaíra, levantou mais 27 aldeias que desapareceram. E depois, mais tarde, eu levantei mais 20 aldeias, né? Esse trabalho ainda está inconcluso, ainda não foi entregue oficialmente, mas eu já tenho o nome de todas as aldeias e dessas últimas 20 aldeias. Então, para vocês terem uma ideia, pelo menos nós levantamos 78 aldeias na região do oeste do Paraná, que a partir de 1940 eles passaram a ser esbulhados, e em 1982 só restaram 2 aldeias, né? Uma em Guaíra e a outra que era o Ocuí, onde eu comecei a trabalhar no ano 2000. Depois nós fizemos então um terceiro laudo que era a respeito desse levantamento, né? Depois fizemos mais outros 2 laudos, e ao todo foram 5 laudos. E nós chegamos num momento em que os Guarani estavam completamente sendo... A ideia sempre foi e ainda é expulsá-los todos do Paraguai para as aldeias do Paraguai. Então, também tem um problema de fronteiras, né? A questão Guarani do Ocuí, do oeste do Paraná, envolve questões muito
significativas de orgulho de território, de os Guarani são índios que habitam do Atlântico ao Pacífico. O território deles é uma população transcontinental, que vai do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, né? É um território enorme, em que é a única população que não tem suas terras demarcadas de forma contínua. Seria muito difícil, né? Demarcar um território que abrange o sul e o sudeste do Brasil, o oeste do Paraguai, o nordeste da Argentina, o sul da Bolívia, né? É um território enorme. Então, é o único povo que não tem suas terras demarcadas continuamente. E também é um povo que vive numa área onde as terras são mais valorizadas, né? As terras mais ricas, onde é mais densamente ocupado pelos não índios, terras muito concorridas, principalmente o oeste do Paraná, que é a terra roxa, a terra mais rica não só do Brasil, como do mundo, né? A terra mais valorizada do mundo. E aí nós passamos a acompanhar, então, os Guarani do Ocuí e região, de 2000 até 2007 foi o trabalho. Nós entregamos para todas as autoridades possíveis esses laudos, Ministério Público Federal, Justiça Federal de Foz do Iguaçu, Presidência da FUNAI, Procuradoria-Geral da República, e nós não conseguíamos retorno a respeito da situação. Era uma situação exasperadora, porque você trabalha e não há o retorno, né? Bom, aí eu resolvi, então, que esse material tinha que sair a público de alguma forma. E fui até a USP, e junto com o professor Ariovaldo Belino de Oliveira, resolvemos trabalhar todo esse material para virar minha tese de doutorado. E assim foi, ela ficou pronta em 2013, né? O último capítulo é um capítulo bastante extenso sobre geografia política, geopolítica da região, né? Demonstrando como e por que a região foi tomada, né? Por que da Itaipu, por que a questão das fronteiras e tudo mais. Aí, em 2013, quando nós publicamos a tese, que se chama Das Terras dos Índios a Índios Sem Terra, o Estado dos Guarani do Ocuí, Violência, Silêncio e Luta, né? Aqui quero prestar também homenagem aos Guarani lá do oeste do Paraná, que são assim, meus irmãos, meus parentes, meus tios, meus primos, meus amigos. É com grande carinho que eu faço esse trabalho, e mesmo aposentada, eu nunca vou deixar de fazer, porque os Guarani do oeste do Paraná são realmente o meu coração, né? Fizemos um trabalho também bem interessante aqui em São Paulo sobre compensação do Rodoanel. Ei, Malu. Oi? Você descansar um pouco aí a tua voz, toma um pouco de água. Já que você vai passar para outro assunto, deixa eu ler aqui alguns comentários. Bom dia, aqui é Angelaine Lemos, apelido G. Urucum, pelo usuário do meu marido. Um prazer ouvir a grande Malu, uma das pessoas que influenciaram a me apaixonar pela questão indígena. Um forte abraço. Nós temos aqui nosso amigo, direto amigo, José de Oliveira Luiz, José dos Rios, que está em Viseu, Portugal. De Viseu, somos todos indígenas. Um abraço aí, José de Oliveira, uma figura, um grande amigo. Enfim,
A Roseni Reigota, muito importante o percurso entre o fazer junto aos índios para a academia e não o inverso, como acontece na maior parte das vezes. Enfim, eu vou fazer um pequeno interregno aqui, para você também descansar um pouco aí. Eu sei o que é falar intensamente durante muito tempo. Você falou uma coisa interessante que eu gostaria de pegar um gancho sobre a questão indigenista, né, que é o nosso tema aqui dos nossos papos, né? Você falou assim que em determinado momento, uma autoridade qualquer, não me lembro qual, que falou que Itaipu está aliás, os Guaranis estão nas terras de Itaipu e têm que ser retirados. E você falou, não, Itaipu é que está nas terras dos Guaranis. Eu gostaria de fazer um pequeno recorte histórico do indigenismo aqui, em cima disso aqui, porque até a década de 1970, essa era a prática de Estado, né? Era retirar os indígenas do seu lugar, porque ali precisava fazer algum empreendimento governamental ou particular, e que envolvia o governo, acionava o SPI, ou a FUNAI ainda, já, né? E retiravam dali os povos indígenas. Um dos grandes nomes do indigenismo brasileiro. Legal, né, Fernando? Como? Apesar de ser ilegal, porque as constituições brasileiras sempre defenderam os índios, o direito indígena sobre as terras que ocupam. Então, todas essas medidas, principalmente na ditadura militar no Brasil, foram feitas ao arrepio da lei, porque era ilegal retirar os índios do seu território. No máximo, se é para obra pública, como foi no caso de Itaipu, com os Guaranis do Oeste do Paraná, se é para obra pública, você tem que tirar, os índios são retirados por decreto presidencial do presidente da República, que não houve, eles são retirados para uma área de tamanho igual e ambientalmente semelhante, né? Isso é o que a lei determina. E no caso lá do pessoal do Paraná, eles foram primeiro expulsos. Imagine, os Guarani ocupavam uma terra entre o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, o Rio Ocuí, o Rio Iguaçu não, porque o Rio Iguaçu está mais abaixo. Entre o Rio Ocuí, Rio Paraná e Córrego Jacutinga. Primeiro, eles foram... Nós fizemos... Assim, é interessante falar isso para vocês verem como é que funcionou a coisa e como é que em vários outros lugares também, né? Nós conversamos com os Guarani, eu falei, de que terra que vocês vieram antes de vir para cá para o Ocuí? A maioria deles era de Ocuí e Jacutinga. E também de Colônia Guarani, e também os mais velhos de Aldeia Guarani e de Aldeia São João Velho. Principalmente essas 4 aldeias. Aí eu falei, bom, então, como é que foi o caso de cada uma dessas aldeias? Aldeia Guarani. Aldeia Guarani era a aldeia em frente às cataratas do Iguaçu. Aí eu me dei conta, falei, nossa, eu estou com os índios que eram os donos das cataratas do Iguaçu, né? Aí eu levei a dona Narcisa e o seu João Centurion, levei os dois lá no Parque Nacional do Iguaçu e falei, bom, vamos lá visitar onde era a aldeia, né? Chegamos lá, entramos no parque, você só entra com o ônibus do próprio parque. Aí eu falei, bom, onde que nós vamos descer? Vamos descer lá onde todo mundo desce, nas cataratas, né? Aliás, só pode descer lá mesmo. E vamos a pé para onde era a aldeia. Até aí eu não sabia ainda que era em frente às cataratas. Quando nós descemos, eu falei, então, dona Narcisa, para que rumo é a aldeia? Aí ela fez assim com o braço, ela apontou com o braço para frente, quietinha, assim, muito séria, muito... Ela estava emocionada.
Eu tenho a filmagem disso. Aí eu falei, para cá? Ela falou, não, a aldeia era aqui. O que ela estava apontando era o Hotel Cataratas, que é uma casa colonial enorme, cor-de-rosa, que na época, em 2002, custava R$ 400. Alô? Alô? Eu estou te ouvindo, Malu, não se preocupe. Que na época custava uns R$ 400 a diária para ficar no Hotel Cataratas, que é em frente às cataratas. Ali era a aldeia Guarani. Dali eles foram expulsos e massacrados, né, com armas de fogo. A dona Narcisa era menina na época, viu isso acontecer, ela estava na roça com a família dela. Voltando da roça, ela ouviu o barulho de tiros, tudo, eles ficaram escondidos no mato vendo. E foram mortos, foram massacrados, né? Ela descreve também que tinha 2 padres, um que era amigo dos índios e outro que não era amigo dos índios, e que eles se mataram lá também, né? E primeira aldeia Guarani, isso é 1943, o parque foi fundado em 1939, com 1.000 hectares em volta das cataratas. Depois foi ampliado para 185 mil hectares. Tomou várias terras Guarani, né? E isso, Guarani foi em 1943. Depois, a aldeia São João Velho foi em 1961, 62, em que era uma aldeia próxima à aldeia Guarani, mas mais para dentro, não estava tão perto do Rio Iguaçu. Aí foram expulsos também à base de armas, não houve massacre, mas houve expulsão à base de armas, né? Depois, Colônia Guarani, uma terra muito cara, os Guarani, uma terra muito importante. Colônia Guarani foi invadida pelo pessoal do INCRA. Os Guarani contam que eles entravam dentro das casas, jogavam os pertences deles para fora, ateavam uma tocha de fogo nas casas e obrigava eles a subir no caminhão para ir para o Paraguai. Quem não aceitasse subir no caminhão levava tiro na canela, né? Isso foi em 1976. 1973, no Ocuí Jacutinga, onde é a maior população que veio para o Ocuí, o INCRA invade da mesma forma, né, dando tiro na canela de quem não subisse no caminhão, botando fogo nas casas. E das 70 famílias que tinham, eles empurram, quem permaneceu é empurrado para a beira do Rio Paraná, e eles ocupam a terra, tanto Colônia Guarani quanto o Jacutinga, eles ocupam a terra com colonos que eram obrigados a sair do Parque Nacional do Iguaçu, porque os parques no Brasil são de uso exclusivo, não se pode ter população humana, o que é um absurdo, né? Segue uma diretriz norte-americana. E aí eles são expulsos da terra e o INCRA toma as terras e assenta esses colonos, e eles ficam na beira do Rio Paraná. Toda a negociação, aí permanecem 32 famílias. Dessas 32 famílias, começam a ser ameaçadas pelos funcionários da Itaipu, dizendo que se eles não saíssem, eles iam ser ou mortos pelo incêndio, que eles iam botar na mata, ou mortos pela inundação, que quando eles abrissem as comportas de Itaipu, ia alagar tudo. Novas famílias fogem, permanecem 19 famílias. Aí chega o INCRA. Oi, Fernando. Fernando? Diga, são problemas. Oi, eu estou te ouvindo, aí, pode? Interfere aqui. Essas 19 famílias que permanecem, chega o INCRA na região e diz que manda um relatório para a FUNAI dizendo que são 11 famílias. O INCRA não tem que fazer relatório nenhum sobre questão indígena. Quem faz o relatório é a FUNAI.
né? Depois manda outro relatório que são 9 famílias. Aí chega a FUNAI, debaixo da ditadura militar, e aquele personagem nefasto, Célio Rocha, que trabalhou na FUNAI durante muitos anos, que era agente do SNI, do Serviço Nacional de Informação, e que fazia antropólogo, parece que ele nunca foi antropólogo, mas fazia antropólogo, esse cara diz, num dia só de trabalho, não foi nem um dia, ele diz que são só 4 famílias que são verdadeiros indígenas, que o resto não é indígena, né? Aplicou aqueles critérios de indianidade absurdos. E aí, essas 4 famílias, eles primeiro tentam transferir para Rio da Areia, e como compensação, ferramentas para eles poderem abrir roça lá em Rio da Areia, né? Os Guarani não aceitaram, eles resistiram, o CIMI estava junto na época, né? E aí essas famílias resistem na área, as 19 famílias resistem na área. Aí eles preparam uma documentação completamente ilegal de transferir lotes de terras para as 4 famílias que eles consideravam indígenas, como se eles fossem agricultores e não um grupo tribal, né? A lei diz que os índios têm que ter terras iguais em ambientes semelhantes. A terra original dos Guarani, que a primeira vez que foi delimitada foi 1.500 hectares, era maior ainda. A primeira vez foi 1.500 hectares. A Itaipu afirmava que eles tinham 25 hectares no ano de 1981, 82. Né? E aí, para essas 4 famílias, são dados 4 lotes de terra, completamente ilegal, que vem a ser o próprio Ocuí, né? 4 lotes de terra. Aí as 19 famílias são transferidas meses antes do alagamento para essa terra, já super apertada entre o Colônia e o riacho que tinha lá. Depois que é inundada pela Itaipu, né, esse braço de córrego enche também, a terra se torna menor ainda. Os colonos, que não foram indenizados pelo INCRA, né? A Itaipu desalojou muita gente, não só índios como colonos. A Itaipu, o INCRA desapropria essa terra que os colonos, essa parte, esses 20% de terra que os colonos tinham na beira desse córrego, não paga os colonos, desapropria em função da SEMAGEM, APP, Área de Preservação Permanente da represa de Itaipu, e coloca os índios. Ou seja, a terra indígena Avá-Guarani do Ocuí tem 3 superposições: gleba de colonos não indenizados, área de preservação permanente da represa de Itaipu e terra indígena. Sendo que, por lei, terra indígena é uso exclusivo. Ninguém mais pode usar. Né? Então, foram muitas as ilegalidades cometidas. A partir de 2013... Malu, vou te interromper um pouco aqui, que nós estamos dando 11 horas, não tem problema. Nós vamos continuar, o papo está muito bom, está muito intenso, mas nós vamos dar um pequeno tempo aqui, porque nós estamos, como nós anunciamos, no programa Rádio Live, da Rádio Canto das Artes, e em seguida a rádio tem outro programa, ela vai encerrar, né, aos nossos ouvintes da Rádio Canto que estiverem nos ouvindo, nós vamos encerrar para a rádio, porque tem outro programa à frente, né? Bem. Mas quem quiser continuar, quem está apenas no rádio e quiser continuar assistindo, esse papo vai ficar depois
ancorado tanto no Facebook, como vai pelo nosso canal no YouTube. E, além disso, vamos também compartilhar pelo WhatsApp e você poderá, então, assistir toda a conversa. É só para situar os que vieram depois, nós estamos aqui no programa Rádio Live, entrevistando a Malu Brant, Maria Lúcia Brant de Oliveira, de Carvalho, desculpe, a Malu Brant, que possui mais de 35 anos de trabalho na área indigenista. O nosso tema aqui é indigenismo, para os que estão começando a acompanhar, mas também recomendamos ler o resumo que nós publicamos na página Manifestos Indigenistas, que está um pouco antes desta live. Então, agradecemos aqui os ouvintes da Rádio Canto, tanto pelas ondas da FM aqui de Taquarussu e Palmas e Redondezas, quanto pela Radiosnet, né, pela Radiosnet, e poderemos, então, quem quiser pode acompanhar também, tanto aqui ao vivo, pela página Manifestos Indigenistas, e depois por outras mídias que iremos divulgar. Um grande abraço a vocês. E, Malu, aproveitando aqui, deixa eu ler mais alguns posts aqui. Thelma Hendrickson, importante trabalho. Maria do Carmo, Wossial, minha querida irmã, guerreira, força Malu, beijo. Roseni Reigota, que vontade de chorar, foi quando você contando que até eu aqui, com toda a minha experiência, deu vontade de chorar aí o drama dos Guarani. Né? Bom, mas é isso, gente. Aqui, então, vamos encerrando, mas vamos prosseguir. O nosso programa aqui, na nossa plataforma aqui, permite que prossigamos a conversa, que está muito boa. Vai lá, Malu, prossiga aí no seu relato. Bom, aí nós fizemos todo esse trabalho, e, como eu disse, né, até 2013 não havia nenhum retorno das autoridades. Aí, em 2013, ele saiu a público pela USP, eu fiz no Departamento de Geografia Humana, da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, e História, né, da USP. E aí, a partir de 2013, ele veio a público. Aí a coisa começou a andar, né? Aí as autoridades começaram a tomar mais pé da situação e nos últimos anos o Ministério Público Federal havia constituído uma força-tarefa para analisar o caso do Guarani do Oeste do Paraná. Eles fizeram análise a partir do nosso trabalho, a partir do trabalho de alguns outros pesquisadores, e publicaram um livro sobre a Itaipu e os Guarani do Oeste do Paraná. A partir desse livro, na época, a Procuradoria-Geral da República, a procuradora era a Raquel Dodge, e no penúltimo dia antes de ela sair da Procuradoria, ela entrou com uma ação junto ao STF, Superior Tribunal Federal, de indenização da Itaipu para os Guarani, né? Aí, depois de, então, quantos anos de trabalho? Praticamente 19 anos de trabalho depois, entra no STF uma ação pedindo o ressarcimento, a indenização que os Guarani merecem. Essa ação estava junto ao ministro Alexandre de Moraes, e em seguida entra o procurador Augusto Aras, atual
Procurador-Geral da República e retira a ação do STF, dizendo haver dúvidas a respeito da questão toda. E aí a questão continua em suspenso, né? Houve avanços no sentido de o Ministério Público determinar a FUNAI que demarcassem as terras, né? Guaíra, houve todos os procedimentos, visando todos os estudos, né, de delimitação para essa demarcação. E já no governo Bolsonaro, a outra parte, os não índios da região de Guaíra, entraram também com ações, e o processo, e a FUNAI desistiu do processo de demarcação da região de Guaíra. Retirou o processo, parou o processo, né? Na região do Ocuí, porque Guaíra é mais acima, a região do Ocuí é mais sudoeste do Paraná. Na região do Ocuí, também todos os processos de demarcação estão parados. E, então, é uma questão sempre latente, a questão dos Guarani do Oeste do Paraná, né? Porque eles estão em terras mínimas, né? Eles estão em processo de retomada, né? Em Guaíra houveram 14 áreas retomadas, e aqui na região do Ocuí são 11 ou 12 áreas retomadas, mas todas áreas muito pequenas, muito insuficientes para a vida guarani, né? Não há espaço muito para plantar, não tem água potável, é muito precário os locais. Mas aí, Malu, deixa eu te perguntar, resumindo a questão de Ocoí, por exemplo, principalmente, parece que foi a sua grande luta, né? Parece que como é que está hoje a situação de Ocoí? Essa luta sua de quase 20 anos para provar que eles eram dali, que vieram, né, eles querendo dizer do Paraguai, o governo brasileiro, e vocês comprovando que muitas aldeias no passado, etc. e tal. E hoje, como é que está Ocoí? Como é que está lá? Como é que está a situação jurídica, demarcatória, enfim? O que virou isso? É o que eu estava falando agora mesmo, Fernando. A terra de Ocuí é uma terra dominial, né? É uma terra que, no limite, é propriedade dos Guarani, os 4 lotes, né? E ela é uma terra indígena, só que eles estão cada vez mais extremistas. Os colonos continuam com seus tratores derrubando a mata e plantando soja. Você vai nas casas Guarani, não tem nem 20 centímetros a soja da casa dos Guarani, né? Eles continuam aspergindo agrotóxicos em cima dos Guarani. As bananas, vários plantios dos Guarani, quando vão dar fruto, morrem por conta dos agrotóxicos. Os peixes são contaminados, os peixes que estão na represa de Itaipu são contaminados pelo agrotóxico. As pessoas são contaminadas. Nós já tentamos levar especialistas nessa área, na região, para fazer análise por 2 vezes, né? E o processo de ampliação de Ocuí está parado, no caso de Ocuí. E os Guarani continuam fazendo as retomadas, né? Isso não é a primeira vez na história que acontece. Quando os bandeirantes paulistas invadiram as missões jesuíticas de Guaíra, expulsaram os Guarani da região, e em seguida eles voltaram e reocuparam a região. E eu acredito que eles nunca vão deixar de lado essas terras e sempre vão reocupar, como estão fazendo agora, né? Mas, em termos políticos, de política de governo, está horrível, né, Fernando?
O governo Bolsonaro é completamente anti-indígena, declaradamente anti-indígena. O que interessa a ele são os minérios, as riquezas do subsolo, das terras indígenas. Né? E aí rios estão sendo contaminados com mercúrio na Amazônia, no sul com agrotóxicos. Ele não demarcou nenhuma terra indígena, nem vai demarcar. Os processos, você como você sabe, acho que todos sabem, os processos começam na FUNAI, os estudos de identificação, de delimitação, de demarcação, aprovados pela presidência da FUNAI vão para o Ministério da Justiça, aprovados pelo Ministério da Justiça vão para a homologação da presidência da República. Né? Os processos mal saem da FUNAI. Né? Eu acredito que ele anunciou, né, esse presidente atual aí, anunciou desde a campanha e está cumprindo, apesar, inclusive, de ordens judiciais que estão ordenando fazer demarcações e prosseguir com demarcações, eles não estão fazendo. Vamos ver até quando dura essa loucura, né? Essa queda de braço aí, de um governo querer reverter 100 anos, 110 anos, eu sempre digo 110 anos de história republicana no Brasil, né? 110 anos que apareceu Rondon, em que construiu todo um arcabouço legal e prático das ações de Estado junto aos povos indígenas, que estão tentando destruir agora de uma hora para outra, como, né, assim, não existisse Rondon. E incrivelmente que Rondon é militar, é isso que eu fico incrível. Como é que os militares, né, agora, muitos militares no poder, né, e rejeitam um herói nacional. Rondon foi um herói militar, era um militar e foi um herói nacional. Como eu comentei na live passada aqui, na nossa conversa passada, ele foi considerado, primeiro, o Congresso Nacional deu o título de marechal. Além disso, ele deu também o título de reserva moral da nação. Ele construiu esse arcabouço, né, tanto prático quanto jurídico, que querem destruir de uma hora para outra. Eu queria continuar assim também a minha anotação aqui, minha conversa, dizendo o seguinte: como é importante, né? Eu queria que os nossos seguidores aí, que continuam nos seguindo, percebessem como é importante o indigenismo. Você imagina a situação desses grupos guaranis, principalmente de Ocoí e de outros, se não fossem pessoas igual a Malu e outros indigenistas, né? Que tomaram as suas dores, por exemplo. Provavelmente estariam trucidados, não existiriam mais. E assim no Brasil inteiro, né? Hoje praticamente não se fala no indigenismo mais, mas ele existe. Ele está aí. A Malu é uma prova, quer dizer, é uma pessoa aposentada, mas que continua a sua luta a favor do povo que ela se dedicou mais no final da sua carreira e que não está no final ainda. Nós vamos provar aqui durante as nossas conversas que o indigenismo está vivo, né? Ele está vivo com pessoas, inclusive, lá na ponta, encarando o Covid, encarando todo. Na semana que vem nós vamos entrevistar aqui um jovem indigenista, Vitor Aratanha, que está lá na ponta, sem sair, enfrentando todas as dificuldades, todos os riscos, ele com a sua família. E, enfim, então é só para que eu sempre gosto de retornar também sobre esse tema do indigenismo, como que mudou, né? Eu estava falando anteriormente essa questão de retirar indígenas do seu local, né, das suas terras, para dar lugar a algum empreendimento que era uma prática muito corriqueira no passado, e aliás, desde sempre, né? Desde a colônia, com os jesuítas, que tinham os descimentos, tinha aquelas coisas todas, tirava os colégios, etc. Depois, no período imperial, com os capuchinhos. Agora, por lei, desde 1610, havia já
que os índios não devem ser obrigados a sair dos seus aldeamentos, né? Você tem leis desde 1610 admitindo o direito indígena ao seu território, né? As práticas sempre foram práticas ilegais, mas você tinha ilegais, legislação desde infelizmente. Mas a nossa atuação, o que quer dizer que a atuação dos indigenistas da década de 1970, e quando eu falo indigenistas, não foram só indigenistas da FUNAI, gente. Nós comentamos aqui no passado, e está lá no meu texto aí, introdutório, que apareceram a partir da década de 1970 as ONGs, as organizações não governamentais, que naquela hora nós chamávamos de entidades alternativas, e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, né? Tudo apareceu na década de 70 e um grupo muito combativo no interior da FUNAI, né? Dentro da FUNAI, que eu faço parte, aí a Malu faz parte, e que contestou essa coisa. Por isso que eu achei legal esse negócio que você tocou, por isso que eu pego o gancho, que os índios estão nas terras de Itaipu. Não, eles sempre tiveram aqui. Itaipu é que está na terra deles. É isso que era a nossa bandeira. Desvia a estrada. Não, você tem que desviar a estrada. A gente falava para o governo. Eles mandavam nós fazer levantamentos e contatos para retirar os índios. Não, ninguém vai fazer isso. O nosso amigo José Carlos Meireles, né, fez todo um arcabouço que até hoje é seguido pela FUNAI, de alguma forma, que ao invés de ficar fazendo contato e tirando eles do caminho, proteger as suas terras e deixar que eles façam contato quando quiserem, quando acharem que devem fazer. As terras são deles, eles já estavam lá, sempre estiveram lá, né? Então houve essa mudança que hoje é muito difícil ouvir se falar em retirar indígenas das suas terras. Foi muito forte. Hoje não se faz ilegalmente, tem que passar pelo Congresso Nacional, e assim mesmo, quando cessar o perigo, tem que retornar com aquele grupo. Então houve um avanço muito grande nessa área por conta do indigenismo. Eu sempre gosto de falar no indigenismo, que uma das nossos objetivos aqui é levantar novamente essa coisa do indigenismo que ninguém praticamente ouve falar, como se não existisse. Os indígenas estão aptos, eles é que fazem hoje. Fazem, claro que fazem, vão ficar e cada vez mais aptos. Mas jamais vai cessar esse contato de pessoas que trabalham junto a eles. Então hoje, se você verificar, né, por exemplo, a CESAI tem milhares de servidores atuando em aldeias indígenas, assim como as secretarias estaduais de educação e municipais que mandam os professores para as aldeias, a própria FUNAI, o Ministério Público Federal, que tem a obrigação de zelar pelos direitos indígenas, e assim uma série de entidades, instituições governamentais que continuam atuando a favor dos povos indígenas, né? E só que não há mais debate, não há mais discussão. Os professores, as professorinhas vão para as aldeias sem a mínima orientação, sem o mínimo curso sobre aquela cultura onde ela vai trabalhar. Chega lá, às vezes se torna mais preconceituosa e mais do que enfim, executando um movimento contrário do que deveria acontecer. As enfermeiras, as atendentes de enfermagem da CESAI, da mesma forma, não recebem nenhuma orientação antropológica, etnológica, cultural, nada. Vai simplesmente para as terras e também, né, não respeitam, não conseguem respeitar os processos da medicina indígena. E assim sucessivamente. Então, o nosso objetivo aqui é colocar novamente em pauta a importância do indigenismo e dizer, ele existe sim. O que está faltando é talvez vontade política, né? Agora nem se fala que eles querem enterrar realmente essa história toda de apoiar populações indígenas. Nem se fala nesse governo horrível que está acontecendo no Brasil, mas
Enfim, nós temos que iniciar novamente esse debate, que um dia esse governo vai passar, né? Um dia isso aí vai passar. Isso é um pesadelo que está em cima da gente, e como todo pesadelo, ele passa e você acorda e vamos prosseguir com a nossa vida. Mas, Malu, vamos... Então... Nós somos de um tempo... Sim, não há um tempo ainda aqui na nossa plataforma, dá para a gente prosseguir. Você é que diz que você está dizendo. Eu estou falando que nós somos de um tempo em que não existia as terras indígenas, não existia quase ninguém nas terras indígenas, a não ser nós, da FUNAI, né? A saúde era tratada de forma precária, com atendente de enfermagem nas aldeias pela FUNAI. Eu lembro no Craô, quando eu cheguei lá, eu fiquei horrorizada. A atendente de enfermagem escreveu, não leu, era bezetacil nos Craô, né? Para qualquer coisa, era bezetacil. Ela não tinha conhecimento, nem tinha orientação, né? Orientação. Ela era uma atendente de enfermagem. Uma atendente de enfermagem no hospital, o que ela faz? Ela troca os pacientes, ela dá banho, ela dá injeção, ela faz curativo, né? Ela não determina qual medicamento o paciente vai usar, né? E era isso que nós tínhamos na época na FUNAI, disponível aos índios, né? Também não havia nenhum emprego, os Craô viviam como Craô, né? Assim, na plenitude de ser Craô, né? E aí tudo começou a mudar, né? Eu apoiei quando foi passar para o Ministério da Saúde, eu achava que tinha que passar mesmo, porque muitos colegas nossos, não, tem que ficar na FUNAI, né? Ou a FUNAI se equipava de forma suficiente para atender a saúde indígena, ou passava para o Ministério da Saúde. Como não era o caso, tinha que passar para o Ministério da Saúde e haver uma integração de trabalhos entre higienistas e profissionais de saúde para o desenvolvimento, para que a saúde se desse de forma mais próxima às necessidades deles, né? E aí Pois é, mas o que houve, só fazendo uma parte aí, viu, Malu? O que houve? Os decretos, né, do Collor de 1992, que desmembraram as ações da FUNAI. Sim. Isso aí eu acompanhei, eu estava em plena ativa, eu fui quase um paramédico também. Só voltando um pouco, hoje a coisa é assim. Antigamente, né, também a medicina não tinha tanta informação, os antibióticos eram usados à vontade, etc. Eu usei muito antibiótico na Amazônia, eu também usei muita benzetacil, não tem outro jeito, vai benzetacil mesmo. Mas hoje está assim, virou ao contrário, né? Ninguém pode dar mais um comprimido, a não ser um comprimidinho para febre, uma coisinha. Às vezes nas aldeias tem remédio, mas não tem médicos, e a atendente, a enfermeira, não pode mais diagnosticar, e só pode ministrar o que é diagnosticado por médico. Então, foi lá na outra ponta. Às vezes a pessoa não é medicada, mesmo que aquele profissional saiba razoavelmente como medicá-lo, porque o remédio só pode ser indicado por um médico. Isso é uma das coisas que aconteceram, né? Mas os decretos do Collor, quando iniciaram em 92, eles diziam que a FUNASA, no caso, né, que foi o primeiro que pegou a questão da saúde, seriam sob orientação da FUNAI, não me lembro bem qual era o termo. A FUNAI deveria, com a sua tradição indigenista, com a sua, né, de mais de 100 anos, quase 100 anos na época, deveria dar as diretrizes. Só que isso não ocorreu na prática. Como os dois órgãos são do mesmo nível hierárquico dentro do governo, a FUNASA é uma fundação, e a FUNAI, a FUNASA não se achava na obrigação de escutar a FUNAI, de
de acatar as suas recomendações. Então, tocou vida própria. E a FUNASA era um órgão corrupto, era um órgão que na época já devia ter sido extinto de tanta corrupção que existia, e acabou pegando essa tal. Depois, com a CESAI, melhorou um pouco, porque foi uma instituição que nasceu de um movimento indígena e indigenista, apoiado pelo indigenismo, e, a rigor, teria que ter a participação principalmente dos indígenas, né? Que hoje não se verifica mais, tem os condizes regionais e tal, mas pelo que a gente vê, e eu acompanhei isso, cheguei a fazer parte de um condize desse, os coitados indígenas apenas assinam coisas que já foram feitas, quase que praticamente referendando o que já foi, não é acatado de fato. Assim como na educação, né? Exato. Isso, outra questão da educação. Mas vamos centrar um pouco na saúde hoje, para situar os nossos internautas aqui sobre essa evolução, digamos, do indigenismo governamental brasileiro, só para quem não está entendendo quem está falando. Até 1992, todas as ações em terras indígenas eram de responsabilidade da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O Collor, quando entrou, emitiu 3 ou 4 decretos, não me lembro, desmembrando as ações de saúde, no caso para a FUNASA, as ações de educação para o MEC, e por sua vez desmembrou para as secretarias estaduais. E a partir daí... E né, a questão de agricultura para o Ministério da Agricultura, que nunca pegou a questão, sequer resvalou na questão. Isso. Mas, enfim, então, essas instituições passaram a atuar também em terras indígenas, mas sem nenhuma orientação indigenista. Eu lembro perfeitamente que, antes de 92, até 92, vários médicos que atuavam pela FUNAI, Oswaldo Cid, Nair Tanaka, enfim, vários médicos, nós discutimos com eles, né? Nós éramos agentes de campo, chefe de postos, enfim, morávamos nas aldeias, e a gente discutia com eles, e estava em andamento um processo que o Douglas Rodrigues, há muitos anos, pratica no Xingu, né? Não sei se atualmente pratica diretamente, através da Unifesp, que era o de conjugar os tratamentos alopáticos, né, que nós praticávamos, com os tratamentos indígenas, dos pajés, dos curadores indígenas, que um observar o outro e respeitar o outro. Já estava começando a ocorrer. Quando entrou a FUNASA, isso tudo foi para baixo, não houve mais discussão, não houve mais avanço sobre isso. Parece que agora, tenuamente, está voltando essa questão na CESAI. Estava. Agora, com esse governo, fechou tudo. Esqueçam. Tudo que a gente fala bota antes de 2018. Porque agora virou tudo de cabeça para baixo, né? Então, apesar de que a CESAI continua aí de alguma forma. Eu botaria esse marco assim, numa decisão política anterior, né? A partir do consenso de Washington, em 1989, quando as políticas neoliberais foram um marco para serem aplicadas no mundo todo, via FMI, via Organização Mundial do Comércio, via Banco Mundial, né? O que eles decidiram lá, naquela época, né? Que era a política do Estado mínimo. A política do Estado se desincumbir das políticas sociais, de privatizar as estatais, tudo que fosse possível, entregar para a iniciativa privada tudo, e, no caso dos índios, entregar para as organizações não governamentais, para o Estado se desincumbir e ficar só com as ações típicas de Estado, que eles chamavam, né? Então, quais foram as ações? Eu até anotei aqui, né?
O Consenso de Washington definia assim, em 1989, diminuição dos impostos das empresas, abertura comercial para importação e exportação entre países, privatização das estatais, redução dos gastos do Estado, diminuição das leis trabalhistas, a doutrina marxista, incentivo à competitividade, repressão aos movimentos populares e sindicais e controle dos ideais neoliberais pelo FMI, pela OMC e pelo Banco Mundial, né? Então, mas isso foi diretriz, só me recorda, foi diretriz de que isso aí, Malu? É o Consenso de Washington. O Consenso de Washington. Onde reuniu Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, o Augusto Pinochet, né? Só gente boa. Só gente boa. E definiram que, bom, vamos enxugar o Estado, vamos privatizar o que for possível, como se num país como o Brasil, onde 80% vivem na pobreza, como se fosse possível privatizar, né? Por exemplo, se pode privatizar a saúde ou a educação num país onde 80% são pobres ou muito pobres, né? Quer dizer, ou é uma política de genocídio, que boa parte da população não vai ter acesso aos benefícios sociais por conta de que não pode pagar, e quem pode pagar vai ser uma elite, né? O que é completamente irreal uma política dessa num país como o Brasil, como o Paraguai, como Bolívia e tal, né? E a partir desse consenso, na questão indígena, era ir sucateando a empresa pública, no caso do FUNAI, né? A fundação pública, e entregando na mão das ONGs, né? Eu não descarto a importância das ONGs. Se não fosse elas, muitas das vezes nós não estaríamos vendo o que acontece em terra indígena, né? Eles tiveram uma contribuição grande. Mas, no mundo todo, a questão das ONGs foi criar uma espécie de um colchão de amortecimento em que, para minimizar os impactos dessas políticas, né? Então, ao mesmo tempo que você vai retirando aos poucos o Estado das suas obrigações, e o Estado tem obrigação em todos os lugares e durante o tempo todo, né? Então, você vai retirando as obrigações do Estado. A FUNAI, até antes do governo Bolsonaro, ela estava reduzida praticamente à questão da demarcação de terra, né? E outras ações, assim... Demarcação, são duas coisas que a FUNAI hoje, de importância capital, né? Demarcação, continua com ela ainda, demarcação e proteção dos territórios das terras indígenas, e os licenciamentos etnoambientais, e para empreendimentos governamentais em terras indígenas, ou que atingem terras indígenas. A FUNAI foi reduzida a isso, né? E as ONGs, por mais que elas tentem, elas não conseguem abranger todo o território nacional, todas as etnias, todas as aldeias, e muito menos conseguem abranger todo o tempo. É por projeto. O projeto dura de ano tal a ano tal. Acabou o projeto, acabou o processo, acabou o dinheiro, acabou as políticas, né? Então, o que eu reclamo é isso, de que o Estado foi se esvaziando, as ONGs surgiram como esse colchão de amortecimento de impacto, né? Só que elas não detêm esse braço que atinge todos os povos, todas as aldeias e todo o tempo. E nem a obrigatoriedade institucional. A obrigatoriedade é do Estado. Na hora que ela quiser largar, ela larga. O dinheiro acabou, eu vou embora. Não tem mais projeto, eu vou embora. O Estado não. O Estado, isso é a nossa grande briga aqui agora, digamos, a nossa luta. Eles estão tentando mais uma vez, olha a questão dos índios isolados.
Estou entregando para missionários americanos. Olha que absurdo. Isso, para mim, remete o quê? à questão dos indígenas isolados. Estou entregando para missionários americanos. Novas tribos, New Tribal. Uma coisa já comprovadamente nociva aos povos indígenas, não só materialmente, como culturalmente. E estão entregando para eles. Isso, para mim, remete... É isso esse tipo de coisa que me motivou a fazer esses debates, essas conversas. Porque, para mim, isso remete ao princípio do indigenismo republicano. Porque os positivistas, né, Rondon incluído, exatamente lutaram para isso, para que tirasse da mão, porque antes, o que acontecia, o que aconteceu basicamente na colônia e no Império. O Estado brasileiro, Casa Coroa e depois aqui o reinado brasileiro, terceirizava para os religiosos, no caso, primeiro os jesuítas e depois, no período imperial, os capuchinhos, o trato da questão indígena. Se virem lá. Rondon e os positivistas foi uma luta dura, uma dura luta, um duro debate que houve no final do período imperial e o início da República, para que o Estado assumisse a responsabilidade direta pelo trato da questão indígena, e isso nós devemos a Rondon. Que de lá para cá, todas as legislações evoluíram positivamente a favor, até fechar com a Constituição de 88, que nós estamos dentro do vigor dela, né, que está salvando muita coisa. Quer dizer, houve um avanço considerável, uma das melhores legislações no Brasil, do mundo, a questão da proteção dos povos indígenas, nativos, originários, ou como é que quer que seja, do país. Né? E estão querendo, sem mudar a legislação, sem mudar a Constituição, destruir tudo isso. É isso que a gente não entende, né? Como é possível? Quer dizer, parece que a Constituição não existe. Nada foi construído. Tudo é passível de passar uma borracha, isso aí está errado. É um absurdo. A maleabilidade do judiciário é de envergonhar qualquer um, porque a Constituição Federal é muito clara com relação a vários direitos, inclusive dos índios. Os direitos estão firmados, né, na Constituição. E o que está havendo, puxa vida, um dia de ação do Bolsonaro já era passível dele ser empichado ou caçado, quanto mais o conjunto da obra, que é um absurdo, não só com relação... Oi, Fernando. Seja de tempo, não, tá ok? Não só com o conjunto da obra com relação... Alô? Alô? Tá me ouvindo, Fernando? Alô? Alô? Alô, Fernando? Alô? Oi, Fernando. Alô?
Oi, Fernando.